mas eu vou desligar para não ficar pesado para a conexão de ninguém. Primeiro eu queria dizer que é uma alegria estar aqui compartilhando um pouco com essa rede, né? A gente do MAB tem pouco contato, assim, direto, né, com as articulações ao redor do tema da soberania alimentar, né? A gente sempre muito na referência com a FIAN nessa discussão. Como o Flávio falou, né, eu trabalho no MAB já há 7 anos, no Movimento de Justiça por Barragem. Eu atualmente estou falando para vocês de Vitória, no Espírito Santo. Aqui eu me mudei já faz 3 anos para trabalhar com os atingidos e atingidas da Bacia do Rio Doce, né, do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. E tenho acompanhado pelo MAB essas discussões de construção de direitos, né? Seja da questão de uma política nacional de direitos para os atingidos por barragens, seja a nível internacional. A gente participou da construção da Declaração de Direitos Camponeses, que é um grande marco na luta internacional da via campesina. E também agora nessa discussão da construção de um tratado, né, vinculante de direitos humanos e empresas. Eu pensei aqui em alguns pontos para a gente seguir, né, porque é um pouco diferente essa dinâmica de falar para as pessoas, sem ver as pessoas, né, no contato diferente, nessa condição que a gente está colocado agora. E aí vocês vão me escrevendo ali no chat, né, se não ficou claro, ou se der algum problema de conexão que não ouviu. E a minha ideia aqui é falar um pouquinho, compartilhar um pouco do que a gente acumulou historicamente no MAB, né, nesse trabalho, e depois a gente dialogar mesmo, né, vocês colocarem perguntas, questões, reflexões, enfim. Para a gente começar, eu trouxe um poeminha aqui que eu acho que tem muito a ver com a proposta da discussão, que é um poema do Lira Filho, é um pedacinho de um poema dele. O Lira Filho, ele é um autor muito importante na teoria crítica, né, do direito. E aí ele fala assim: não me lamento porque canto, faço do canto manifesto, sequei as águas do meu pranto nos bronzes fortes do protesto. Acuso a puta sociedade com seus patrões, seus preconceitos. O teto, o pão e a liberdade não são favores, são direitos. Então, para a gente começar aí numa espécie de mística virtual, com esse poema que fala muito a ideia que eu quero trabalhar com vocês hoje. E aí eu estruturei a fala em 5 pontos. Né? O nosso seminário tem a discussão do protagonismo das lutas populares em defesa do meio ambiente e dos direitos humanos. Aí eu trouxe como primeiro elemento e ponto essa discussão sobre o conceito de direito mesmo. Aí como segundo ponto, como as dinâmicas populares têm atuado, né, na construção desses direitos. Como terceiro ponto, a questão ambiental, o debate, né, do meio ambiente. Como um quarto ponto, esses conflitos, né, ao redor dos direitos humanos, né, mais enfocado aí numa discussão sobre a atuação de empresas transnacionais. E, por fim, um quinto ponto que seria desafios, né, colocados para a gente, de repensar paradigmas e tudo isso. Então vamos lá. Sobre essa ideia do conceito de direito, eu acho que tem alguns pontos no MAB que a gente trabalha muito com as comunidades, né, nos cursos que a gente tem feito de formação, que são 3 pontinhos do universo dos direitos, né? Primeiro, a ideia de que os direitos eles são históricos, né? Então, isso abre para a gente uma possibilidade de sempre transformação dos direitos, né? E se a gente observar, os direitos humanos, eles são algo muito recente para nós enquanto sociedade, né? Algo dos últimos nem 100 anos, né? Então, a gente tem pouca cultura política e história de aplicação de direitos humanos, que dirá ainda no Brasil, que recentemente viveu uma ditadura militar, né? Que nem teve um processo de resgate de memória e tudo. Ah, querem que eu vou abrir minha câmera, então.
Pronto. Então, a gente tem essa perspectiva do direito como histórico para a gente sempre situar ele nos desafios de cada tempo, né? E de como é possível disputar também essas transformações, né? Eu sempre penso nesse ponto e sempre explico para os atingidos. Quando a gente olha, por exemplo, a questão das mulheres, né? As mulheres nem sequer podiam votar em determinado momento histórico, não podiam trabalhar, não podiam se separar, né? Então, tudo isso foi mudando ao longo da história e através da luta das mulheres, né? Então, para nós sempre resgatar essa dimensão de que o direito é sempre histórico. O segundo ponto é que o direito é sempre dialético. Então, ele está sempre funcionando num movimento dialético dessa história, né? Então, horas há avanço, horas há retrocesso, né? Há muitos embates e há muita síntese. Para a gente romper com algumas ideias que são bastante vigentes no campo mais conservador do direito, né? De que o direito é assim, sempre foi assim, né? E é colocado principalmente para os povos oprimidos essa realidade, né? O direito é assim, o direito é duro e não tem perspectiva de mudança, né? Isso é sempre da ala muito conservadora. E de que também o direito ele é sempre ideológico, né? Então, quando a gente chega, por exemplo, do ponto de vista de uma interpretação de algum marco legal, algum marco normativo, está sempre por detrás disso um sujeito que tem uma formação histórica, um processo social que dá uma determinada interpretação, né? Então, se o direito é ideológico também, né, e ele tem servido muito na sua própria construção, né, na modernidade, como algo para manutenção das relações sociais, né, da estrutura autoritária de um Estado-nação, da composição de um Estado bastante elitizada, né, principalmente na realidade brasileira, né, a própria Faculdade de Direito da USP, quando é fundada para cumprir esse papel da elite, né, burocrata do Estado, ou a própria Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, ou a Faculdade de Olinda, né, que também tiveram muito esse papel de consolidar esses marcos. E aí a gente fica sempre nessa disputa, né? A gente tem essa disputa colocada no direito de quem diz o direito e quem constrói o direito, né? E eu acho que os movimentos populares, né? A gente trabalha nessa perspectiva do MAB, a gente se coloca para fazer essa disputa, né? Essa disputa histórica desse movimento dialético e com também com uma ideologia também consolidada. Isso no Brasil para a gente é muito importante, porque a gente tem um país extremamente desigual e uma estrutura de direito que se constrói de um modo extremamente desigual, né? A gente tem pouca cultura de implementação de direitos humanos, a gente tem uma pouca cultura participativa nas construções de leis, se a gente olhar todo o poder legislativo brasileiro, né? Então, a gente não tem funcionado como uma estrutura de direito para romper com esses problemas de desigualdade no país, né? Que vem desde um período colonial, mas a forte presença do racismo, né, estrutural na sociedade brasileira. Como que a gente disputa esse direito, buscando, né, o que eu acho que é maior para os movimentos sociais, que é, né? Que algumas vezes vai para uma naturalização das coisas, mas esse ideal permanente, né, de justiça, né, daquilo como o poema do Lira Filho mesmo fala, né? O teto, o pão e a moradia, eles não são favores, eles são direitos, né? Então, acho que os movimentos se movem muito nesse espírito de que essa sociedade é desigual, né, e que a gente precisa disputar quem diz o direito, disputar o conceito de direito. Aí, entrando mais no segundo ponto, né, dessa dinâmica das lutas populares, o Lira Filho mesmo, ele fala que no campo do direito a gente tem um constante enfrentamento entre uma ala progressista e uma ala reacionária, entre uma ala que é oprimida, espoliada, e uma ala de opressores e espoliadores, né? Então, ele caracteriza o direito como uma grande expressão do próprio processo de luta de classes na sociedade, né? E a gente vê isso o tempo todo em várias dinâmicas, né? Então, se a gente olhar hoje no Brasil, por exemplo, a estruturação da magistratura, né? Que são cargos vitalícios, são espaços que você tem nenhum mecanismo de controle social, né? Você tem
só o CNJ, então você tem pouco acesso popular, democrático à magistratura. A magistratura brasileira é uma das magistraturas mais caras do mundo, né? E, em contrário, né, quem é o público que ascende a esse sistema judiciário brasileiro, né? A imensa maioria do sistema prisional é pobre, é preto, é de periferia, né? Tem menos de 25 anos. Você tem toda uma gama de pessoas, né, que buscam acesso à moradia, toda a discussão de acesso à terra, né, que passa por esse sistema judicial que é bastante elitizado e que ainda tem um predomínio de grandes famílias, né, inclusive na direção. Tem um caso muito emblemático que eu acho bem legal dessa disputa de luta de classes colocada no próprio de quem diz o direito, né, no judiciário, que uma vez um movimento de moradia em Porto Alegre, eles estavam lutando para, se eles fossem despejados, eles acessarem o auxílio aluguel, moradia, para eles poderem não ficar na rua. E nesse processo, a juíza negou esse direito para uma ocupação inteira. E na audiência, quem ia ser despejado, né, o representante do movimento de moradia, ele fala: você acha justo você não me pagar nem R$ 300 e me despejar e você ganhar um auxílio moradia de R$ 4.100, né, doutor? Que essa é a realidade, né, no Brasil. Então, como está presente muito claramente a desigualdade social no próprio sistema. E aí o Lira Filho ele também vai falar que o direito é esse constante disputa do que ele vai vir a ser, né? Então, por isso os movimentos estão sempre tentando disputar um conceito de direito, um espaço de direito, para disputar o que vai vir a ser ele, né? Que, em grande medida, para as classes populares no Brasil, é muito concreto, né? É a negação da sua moradia, é a negação do direito de acesso à terra, é a negação da sua efetivação da soberania alimentar, que está diretamente ligada ao acesso à terra e território. E aí ele fala que os movimentos populares, eles entram no Brasil, e também podemos observar em vários outros movimentos na América Latina, inclusive com o ideal de libertação constante, né? Um processo de libertação através do direito, né? Que é a garantia do acesso à terra, que é a garantia do acesso à moradia, que no nosso caso é a garantia, né, de direitos no processo de retirada dos territórios, né, como o caso dos atingidos por barragem. E se a gente observar, então, né, nesse direito como uma luta de classes, né, uma construção constante, os movimentos sociais organizados, né, conseguem ter uma grande incidência na construção de melhores políticas públicas e de efetivação de direitos, né, conseguem dar maior concretude ao universo que é tão abstrato dos direitos ou dos direitos humanos, né? Então, o próprio processo que a gente viveu no Brasil constituinte, né, quando a gente começou a construção da Constituição, né, a riqueza de direitos que a gente conseguiu indígenas da nossa Constituição, né, os direitos culturais, os próprios direitos às comunidades tradicionais e remanescentes de quilombolas, né, foi graças à presença desses atores no cenário de construção legislativa. Então, a gente trabalha muito no MAB com uma ideia que ela vem muito da advocacia popular, que ela nasceu no trabalho de periferia, né, do Rio de Janeiro, que é a ideia das assessorias jurídicas populares, que é pensar o direito, e eu acho que é a mesma máquina que muitos movimentos sociais reproduzem também, em 3 eixos de dimensões dessa disputa no campo do direito, né? Um primeiro eixo seria a ideia de um positivismo de combate, né, que é essa disputa da interpretação da lei que se faz. No Brasil, nos anos 80, foi muito moda o direito alternativo, né? Então, você tinha uma rede de juristas progressistas, tinha procuradores progressistas, muito envolvidos nesse cenário, né, de fim da ditadura, reabertura democrática, né? Então, eles vão disputar a interpretação de vários marcos legais, né? Disputar o conceito de ocupação de terra, disputar o conceito de função social da propriedade, né? Desconstituir teses como movimento social como quadrilha. Então, a gente vai
ter muito essa proposta, né, de disputar conceitos jurídicos, né, disputar o que é um direito à moradia, o que é o direito de soberania alimentar, por exemplo, algo que é extremamente difícil de discutir no judiciário brasileiro. Esse seria um primeiro ponto, né, fazer essa disputa que é a disputa jurídica mesmo, né, propriamente dita, disputa de tribunais, tudo isso. Outro ponto é confrontar as contradições desse sistema com a realidade, né? Que é esses casos, né? Da elite na magistratura, você retirar uma ocupação inteira de pessoas, sei lá, um prédio inteiro abandonado, ocupado para exercício do direito à moradia, você retirar essas famílias para entregar para a iniciativa privada continuar fazendo especulação imobiliária, né? Então, fazer essa disputa entre a realidade concreta, né? Numa Constituição, por exemplo, que propõe lutar pela igualdade, né? Entre homens e mulheres, pelos fins das desigualdades sociais, o que é na prática esses direitos, né, que não acontecem. Então, um outro campo de disputa é essa disputa política, né, na sociedade, do que é a nossa realidade concreta, do que o direito diz e do que de fato é feito. E o último elemento, que também é muito importante, é usar o direito dentro das ferramentas da educação popular, né? Utilizar para fazer a disputa no campo da educação popular, utilizar como instrumento, né? E eu acho que o grande exemplo que a gente tem no Brasil é o próprio processo de direito de acesso ao território das comunidades quilombolas, né? A partir do momento que se consolida esse direito, também se consolida todo um sujeito político, né? Que são as comunidades quilombolas, que começam a criar sua organização também na CONAC. Então, também como essas disputas pela efetivação de direitos, elas também vão construindo sujeitos e movimentos políticos, né? Se a gente pensar, por exemplo, toda a luta do MAP, ela gira ao redor da construção de direitos humanos para populações atingidas por barragem, né? Se você olhar a luta do MST, ela está relacionada à concretização da função social da propriedade da terra. Se a gente pensar, por exemplo, o MTST, né, que está muito ligado à efetivação do direito à moradia. Então, também como a disputa por direitos humanos cria pautas políticas, cria agendas políticas, né, de reivindicação e também vai contribuindo para formar esses sujeitos. E aí, entrando mais no terceiro ponto, assim, da questão mais ambiental, eu acho que a gente vive, eu até fiz uma pesquisa esses tempos, e a palavra crise climática foi a palavra mais dita, segundo o dicionário de Oxford, no ano passado. Acho que a gente tem vivido muito uma juventude, reivindicando também muito esse debate da questão ambiental, porque a gente está vivendo todos os limites dessa expansão de produção capitalista, né? A gente tem consolidado uma forma de relação entre o homem e a natureza que ela é muito predatória, né? E os movimentos indígenas, principalmente os movimentos indígenas latino-americanos no último período, têm criticado muito essa nossa relação entre homem e natureza e têm reafirmado essa linha da natureza como um sujeito, né? Inclusive da utilização da letra maiúscula como um substantivo mesmo, né? Justamente para repensar essas formas como a gente tem produzido e se relacionado com aquilo que é essencial, né? Então, hoje, por exemplo, a gente vê uma grande expansão mineira em toda a América Latina e a gente convive com comunidades que estão ficando sem acesso à água pela disputa com a mineração. Caso de Belo Horizonte, por exemplo, tem uma forte iniciativa de privatização da Companhia do Estado de Abastecimento de Água, que é promovida pela Vale, porque a Vale tem interesse em acessar várias fontes de água para justamente suprir a necessidade grande que a mineração tem de água. Se a gente olhar as catástrofes do ponto de vista mais diverso, né, países que estão sofrendo, como as Filipinas, né, que estão sofrendo com a crise ambiental drasticamente. A gente tem várias zonas no Brasil, no caso do MAB, a gente acompanhou, por exemplo, Correntina, em 2017, né, 2016, justamente onde comunidades tradicionais disputavam acesso à água com o agronegócio para garantir a continuidade da vida, né, do rio, que era o rio Correntes, que estava secando na cidade, né, e fazem um levante popular.
Então, a gente tem percebido, vindo dos movimentos, né, populares, organizados, outras formas de se relacionar com o meio ambiente, outras formas de constituir e de defesa, né, do meio ambiente, de defesa ativa. Então, a gente tem muitas comunidades, por exemplo, o caso da região de Cajamarca, no Peru, em que havia uma disputa, né, entre a chegada de uma mineração e a garantia de acesso à água das regiões das montanhas, que era uma água bem cristalina da população. E lá eles se auto-organizaram em grupos de autodefesa e decidiram não permitir que entrasse ninguém para explorar a água daquela região, porque ela era fundamental para o modo de produção e de vida que aquela comunidade tinha, né? Então eles fizeram inclusive um levante armado de se auto-organizar para enfrentar isso. E várias outras comunidades, né? Os indígenas no Chile, né? Os Mapuche, também têm feito um grande enfrentamento à mineração. Acho que no âmbito da América Latina, a mineração apresenta muitos problemas nessa expansão do extrativismo. E aí, ao mesmo tempo, esses movimentos têm construído diferentes e de formas muito criativas propostas para a defesa desse meio ambiente. Então, a gente tem toda uma proposta da construção da agroecologia como modelo produtivo autônomo ao campo, que já tem aí uma longa trajetória, né? Tem todo um debate no âmbito da FAO também sobre a agroecologia, toda uma construção dos movimentos, né? Que envolvem o uso mais natural, sustentável, né? Da terra, uma produção alternada por estações, uma forma de produção que esteja mais em harmonia com os recursos daquela região, daquele território, como de fato uma oposição ao modelo da expansão do agronegócio, né, dos monocultivos, né, do forte uso de agrotóxicos, e de fato como uma proposta muito concreta. Acho que talvez se a gente pensar como propostas de modelo produtivo alternativo, a agroecologia seja a mais consolidada, né? A mais clara, assim. Também tem toda uma discussão que foi feita aí nos anos 90 na América Latina da constitucionalização desses direitos, né? Então a gente tem todo um debate da entrada, por exemplo, do direito humano à alimentação adequada nas constituições, que é o nosso caso também no Brasil, foi toda uma luta e construção dos movimentos para isso. A gente também percebe aí nesses governos, né, com muitas aspas, progressistas, a discussão da entrada dos direitos da natureza, né, no caso da Bolívia, na Constituição, no caso do Equador também, que aí envolve outras formas de relação com a água, né, resgatando essas perspectivas indígenas para dentro desses espaços. Então, também tem toda uma luta de se colocar esses direitos. O próprio direito à soberania alimentar é muito reivindicado também, faz parte da Constituição da Venezuela também, por exemplo. E também tem todo um debate aí do âmbito da via campesina, de que os agricultores, né, os camponeses, a agricultura familiar e camponesa, elas são o que resfria o planeta, né? Esse é o grito de ordem, né, da via campesina, porque envolve o quê? Toda uma outra forma de relação de produção, né? Então, na via campesina tem um estímulo de consumo local, de redes locais, né, de produção através de feiras, de respeito à sazonalidade da produção, e tudo isso em oposição a esse modelo capitalista que coloca grandes cadeias produtivas globais de circulação de alimentos, né, que consomem muito mais recursos energéticos. Então, dessa forma, né, os movimentos têm colocado uma relação com o meio ambiente de muito maior, podemos dizer, totalidade, né, no sentido de que, rompendo com esse paradigma mesmo antropocêntrico, né, que nós fomos condicionados na modernidade a ter, e incorporando visões mais holísticas, assim. E isso primordialmente pelos movimentos indígenas latino-americanos, que têm dado esse forte impulso na região e no mundo, né,
a esse olhar. E aí a gente traz novas filosofias, inclusive, de vida, né? Resgatando a ideia do bem viver, a ideia do suma causa, né? Queixa, ou a própria ideia guarani do Yandereco, né? Várias outras formas de se relacionar com essa natureza. E não colocar, né, acho que isso é importante, não é uma visão também romântica que se traz dessas relações, no sentido de que os guardiões da natureza são os indígenas ou são as comunidades tradicionais, mas como essa natureza também é vista como um sujeito político para eles, né? Então, não é só uma visão de guardiões conservacionista, né? Mas como uma visão política, de um repensar de como a gente olha as nossas relações sociais, as nossas relações com a terra, que para eles também é um elemento político. Inclusive, tem uma reivindicação muito forte de alguns setores de movimentos da construção de uma declaração internacional dos direitos da natureza também, que pudesse recolocar, é uma ideia muito profunda, né, de mudança de paradigma mesmo, proposta por essas organizações. Então a gente vê que os movimentos trazem o debate ambiental porque é uma necessidade na vida das pessoas. Quando a gente olha, por exemplo, toda a crise das enchentes que tiveram no começo desse ano, e volta e meia tem, né, que estão diretamente ligadas ao manejo e uso que a gente faz dos solos nas cidades urbanas, elas afetam mais as periferias, né? As mudanças climáticas afetam mais as relações dos camponeses com os territórios, sobrecarregam a vida das mulheres. Então, esse grande público oprimido tem pensado outras formas de relação com o meio ambiente porque é a necessidade de muitas pessoas repensarem esse modelo, né? No caso dos indígenas, é de vital para a sobrevivência do seu modo de vida recolocar essas relações. E aí a gente teria, né, toda uma série de grandes autores latino-americanos, né, que a gente pode estar compartilhando depois, que participaram de toda essa discussão constitucionalista. A gente tem vários movimentos de referência na América Latina, né, como a CONAI, Confederação Nacional Indígena do Equador. No Brasil, a gente tem visto muito nos últimos tempos uma grande articulação da PIB, né, retomando grandes lideranças indígenas, né, a PIB é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Tem todo um trabalho também do CIMI, né, retomando e recolocando essa discussão do bem viver a partir dos Guarani, do Yandereco. Tem todo um trabalho do MST no debate, né, da agroecologia e da discussão da relação com agroflorestas, né, de pensar outros processos produtivos na nossa relação com os territórios. Eu acho que também no Brasil o fato da gente ter vivido tantas catástrofes ambientais, né, que são obviamente construídas, né, como o caso do rompimento de barragens, Mariana, Brumadinho, toda a questão amazônica que surgiu para a gente o ano passado, né, com as péssimas medidas governamentais. Tudo isso, se a gente observar os atores de frente, né, com propostas e saídas concretas para essas crises, a gente encontra movimentos populares, a gente encontra comunidades, né, que vão criando esses modelos alternativos, né. Então, acho que por isso que a gente destaca tanto o protagonismo dessas comunidades. E por que é importante, né? É porque uma coisa você construir o universo do direito, né, na cabeça de, sei lá, estudantes de direito ou quem passou pela faculdade de direito, que talvez não tenha aí muita vivência e muita estrada pelo que é a realidade dos tantos Brasis que a gente tem. E outra coisa é alguém que vive essa dimensão de negação e de desigualdade muito concreta na sua vida cotidiana, né? Então, quem sofre a violência lá na ponta tem muito mais capacidade de pensar e produzir soluções para esses processos. E é por isso que os movimentos sociais no Brasil são tão criativos, né?
e tão exemplares a nível de mundo no processo de ação, né, de proposição. O que falta ainda é que a gente tenha uma melhor correlação de forças para que eles consigam fazer uma melhor disputa no cenário político tão ruim, né? Porque é claro que todas essas lutas populares em defesa, né, do meio ambiente, dos direitos humanos, elas têm como consequência um Estado que não quer garantir esses avanços, né? Que não são assim. Quando você fala, por exemplo, reforma agrária, isso não é um horizonte grandiosamente revolucionário, né? Na nossa situação é muito revolucionário, mas é um horizonte proposto por muitos países, inclusive capitalistas, né? Quando você fala que retirar alguém de um território, pensar um processo de reassentamento não é algo assim também muito absurdo, né? Do ponto de vista de que você está colocando. Mas no Brasil essas realidades são absurdas, porque a gente de fato tem uma elite conservadora, extremamente bárbara e violenta, que eu acho que é isso que a gente está presenciando aí nos últimos anos do Brasil, da violência com que eles atacam direitos sociais, né, assim, de um nível de ignorância, de debate, que é muito complexo fazer. E muito difícil fazer também no mundo onde a gente está falando que a Terra é plana, né, enquanto a gente tem negacionismos do coronavírus ainda, como é difícil para esses movimentos fazerem essa disputa, e como para eles também sofre uma grande criminalização. Então, todo esse protagonismo, a contraface dele é uma extrema violência, né? Então, o Brasil tem aí, saiu essa semana, os dados do conflito do campo, da CPT, são assustadores, como a gente cresceu nos últimos anos na violência nos territórios, a gente continua tendo mais assassinatos na região amazônica, mais assassinato de mulheres, defensoras de direitos humanos. A gente tem uma série aí de marcos aprovados no último período, né? Lei de terrorismo, lei da organização criminosa, e a gente tem mais de 30 PLs tramitando que criminalizam essas formas de organização na contramão daquilo que a gente acredita, né? A gente acha que eles são sujeitos construtores de tantos mecanismos interessantes de direitos e ambientais, e a gente reprime eles por essas mesmas construções. E aí, para entrar um pouco no quarto ponto, né, de situar como é difícil fazer a disputa política hoje em dia, quando a gente tem uma perspectiva tão transnacionalizada das relações, né? A própria discussão da Amazônia, né, que é, em grande medida, da inserção da Amazônia em cadeias globais de valores, né? Como é que a gente faz essa disputa? Por exemplo, no caso do Rio Doce, né, que eu acompanho mais de perto, como é difícil a gente enfrentar um inimigo que a gente não conhece e não tem acesso, né? Porque a grande opositora no processo do Rio Doce é a Companhia Vale, que é uma companhia transnacional hoje, é a quarta maior mineradora do mundo, e que em 2017 completou o seu processo de financiarização. Então, a Vale é composta por milhares de acionistas que a gente sequer tem como acessar, tem como tocar, tem como reivindicar, né? As decisões são tomadas entre quem investe na Bolsa de Valores que nunca sequer conheceu os territórios, talvez dificilmente fale, inclusive, português. Então, como as disputas dos territórios, a disputa política dos movimentos tem ficado muito difícil no processo de uma economia tão financiarizada e tão transnacionalizada, né? A assimetria de poderes entre atingidos, sem terra, movimentos urbanos, né? Com relação a grandes companhias transnacionais, né? Que têm um arcabouço de poder político, econômico, né? O grande avanço dos mecanismos de captura corporativa nos últimos tempos, né? De captura da democracia, né? Hoje você tem, por exemplo, no âmbito internacional das Nações Unidas, grandes empresas transnacionais dentro do Conselho de Direitos Humanos, né? A Microsoft financiando o Conselho de Direitos Humanos com 5 bilhões de dólares. Você tem hoje as empresas todas dentro da OIT influenciando as decisões
do mundo do trabalho, nem vamos falar o que que é a OMC em termos de captura corporativa, o que que é a OMS em termos de captura corporativa. Acho que talvez ainda tenhamos alguma resistência mais crítica na FAO, mas aí acho que até o Flávio pode comentar um pouco melhor. Mas como a gente tem hoje dificuldade de enfrentar as empresas, porque elas se tornaram atores no cenário mundial, né? Então, empresas que não estão submetidas a nenhum tipo de processo democrático, participativo, de prestação de conta, de transparência, não estão submetidas a um processo eleitoral, né? Como governantes, mas que têm cadeira, assento, voz e voto em todos os espaços de participação pública, né, política, né, o que é um completo absurdo. Por exemplo, o caso Rio Doce e tantos outros casos que envolvem conflitos socioambientais no Brasil, as empresas são quem decide. Então, por exemplo, a Vale participa inteiramente do processo reparatório, mesmo sendo quem causou o dano. Ela decide sobre quem ela vai pagar, quanto ela vai pagar. Do alto grau de captura corporativa dentro do modelo democrático, seja judiciário, seja legislativo, entre tantos outros, né? E aí surge para a gente um grande desafio, né? Se a gente tem uma pouca cultura democrática de efetivação de direitos humanos, com isso eu estou dizendo o quê? O judiciário brasileiro desconhece direitos humanos, pouca gente decide com base em direitos humanos, pouca gente conhece os comentários, né, que são feitos nos comitês, DESCA, enfim, para efetivação de um lado, né, toda como que a gente responsabiliza esses grandes atores, né, que têm os seus maiores advogados, né, que têm muito poder econômico, né. Então a gente constitui uma verdadeira arquitetura, né, que a gente chama de impunidade corporativa. Então como é que a gente vai colocar um pequeno agricultor que produz de modo agroecológico, mas está tendo sua área contaminada pelo monocultivo ao lado, né, que usa um monte de pesticida, que contamina a área dele, a expansão do mundo transgênico, né, milho transgênico, feijão transgênico no Brasil, lado a lado com o cultivo de um orgânico, como é que eles vão enfrentar na dinâmica de responsabilização por uma contaminação, né, na disputa pelo acesso à terra também. Então, essa impunidade corporativa ela está muito bem legalizada no mundo, está muito bem determinada e como é difícil para os atores, né? Porque toda luta hoje ela se insere de alguma forma numa cadeia de enfrentamento que ela é internacional, que ela é global. E você enfrenta um sujeito lá no fundo, né? Se você for reconstituindo a cadeia lá no fundo, você enfrenta um sujeito fictício, né? Que é o capital financeiro, né? Como é que os movimentos conseguem fazer essas lutas, conseguem fazer essas disputas? Eu acho que esse é um grande desafio colocado para os atingidos por barragem, para os sem terra, para os movimentos nesse momento, né? E ainda mais no momento em que a gente tem estados com maior aprofundamento das políticas neoliberais, né? Se a gente observar a forma como o nosso governo enfrenta a crise, né? Aprovando carteira verde e amarela, no meio do caos do coronavírus, apoiando demissão de trabalhadores em meio a toda essa crise. E aí, para encerrar, assim, também eu estou chegando um pouco no meu tempo, já dei um pouco essa ideia dos desafios, né, colocados para nós. Mas é isso, como é que a gente enfrenta, como é que a gente repensa, né, um modelo de sociedade, né? Como é que a gente rompe com essa esfera, né, tão enraizada, individualista, de pensar se o mundo que eu quero para mim é um mundo que dá para todo mundo, né? Se o nosso mundo é um mundo que cabe todo mundo, né? Repensar as relações de consumo, afinal de contas, se todos os brasileiros fossem consumir e ter um padrão de vida que um europeu tem, não há planeta para isso. Como é que a gente faz, né, essas disputas de pensar outras formas de produção e relações econômicas que sejam centradas na produção e na reprodução da vida. Esse momento do coronavírus, acho que coloca para a gente muito essa reflexão, né, de
principalmente se a gente for pensar aí na rede, né, da própria soberania alimentar, sobre a produção de alimentos, né, quem que está abastecendo os mercados na produção de alimentos, o que a gente deveria estar investindo para garantir que esses camponeses pudessem produzir alimentos para a gente. E, ao mesmo tempo, também pensar que reconstruções, né, que nós também podemos fazer como movimentos sociais, movimentos históricos, e recolocar, né, essas relações com a natureza, como é que a gente consegue fazer essa disputa colocada, né, de enfrentamento aos direitos humanos no cenário internacional também, como que a gente faz esses grandes desafios, com esse desafio maior de fazer tudo isso isolado em casa agora, né? Como é que a gente fala com mais pessoas, como é que a gente contacta, acho que também para o próximo período, enquanto se estender essa crise do coronavírus, vamos ter grandes desafios em como é que organiza o povo e a população sem necessariamente ter contato físico, né? Como vai ser isso, né? Num país onde a maioria, muita gente ainda não tem acesso à internet, muita gente é um país que ainda tem um alto índice de analfabetismo, né? Como é que a gente vai enfrentar esses desafios? Eu acho que é isso. Tentei sintetizar aí cinco ideias, né, principais para a gente dialogar e estou aqui à disposição para a gente conversar e pensar um pouco, talvez, e o direito humano à alimentação, né, a soberania alimentar em todo esse processo. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Tiana. Eu acho que a tua apresentação foi extremamente clara e eu gostaria que as pessoas que querem fazer ou uma intervenção ou fazer uma pergunta liberassem o microfone, falassem ou então escrevam no chat a pergunta. Está aberto, então, o espaço para debate. Posso perguntar? Estão me ouvindo? Sim, vai, então, muito obrigada por esses conhecimentos, muito bom. Eu estou falando aqui de Fernando de Noronha. A gente está passando por um momento bem intenso, porque todo o nosso abastecimento vem de barco e avião. Nesse momento os voos foram cancelados porque não pode entrar mais ninguém. E a dificuldade de acessar o alimento é muito grande. Eu trabalho no WWF Brasil e tenho bastante interesse nesse assunto. E minha pergunta que ficou é como que isso é tratado, né? Tudo que você falou, Tiana, dentro do sistema de ensino hoje. Como que esses direitos são tratados? Como que isso é levado, essa discussão, para dentro de escolas, ou se isso é debatido de alguma forma hoje dentro do ensino? Quer responder uma a uma? Eu acho melhor. Tá. Uhum. Eu acho que a gente ainda tem uma forte rede, né, dos direitos humanos, da discussão da educação em direitos humanos, né? Mas isso entrar como base curricular, eu acho que ainda é um grande desafio, assim. Acho que em alguns lugares você encontra um aspecto mais progressista, assim. Alguns professores, né, mais críticos que tentam trabalhar, mas a gente enfrentou, por exemplo, um grande debate para incluir a questão de gênero, né, na educação. E eu acho que ainda a gente tem bastante problemas nos nossos materiais com o aspecto das questões da igualdade racial, né? Acho que elas começaram a aparecer mais, acho que aí nos últimos governos tivemos um pouco mais um debate avançado, mas ainda é muito deficiente, né? A própria educação de direito, né, nas escolas e faculdades de direito ainda tem muito déficit desse acesso, né? Acho que a gente ainda tem uma educação muito positivista e muito formalista, assim, com poucos espaços de conhecimento mais alternativo. É claro que se a gente pensar nos grandes movimentos, né, eles foram constituindo algumas janelas, né? Então, o movimento indígena, por exemplo, tem
força nas escolas indígenas, né, na educação intercultural, que seja dentro da aldeia mesmo, acho que isso é bem importante também, que seja na língua nativa, né? Depois a gente também tem as escolas do MST também, que são as escolas rurais, tem muitos estados aqui, por exemplo, no Espírito Santo é um estado com força as escolas agrícolas, que eu acho que é muito importante desenvolver educação e ensino no território, né, para as pessoas. E a gente também teve alguns programas, né, programas de pós-graduação, mas também programas de educação que eram do Pronera, né, da política pública do Pronera, que foi extinta recentemente, mas que essa ideia dos jovens, né, também acessarem a educação formal, no ensino superior, os camponeses, né. Eu acho que falta um compromisso político de governantes de pensar isso, mas também pensar um método que possa envolver a sociedade nisso, né? Até recentemente eu acabei de ler um livro, se chama A Anitta, que é sobre o processo de alfabetização na Revolução Cubana, né? Então, Cuba decidiu, em 2 anos, erradicar o analfabetismo no país e criou um processo em que os próprios estudantes das escolas fossem envolvidos na alfabetização de jovens e adultos, principalmente camponeses, né? Então, Cuba saiu de 40% de analfabetismo para 0 em 2 anos de campanha. Eu acho que falta mais da gente pensar processos como esse, né, de difusão de informação, porque além da educação formal poder ser repensada, mas a nossa cultura midiática, né, também é de muita baixa criticidade de circulação de informações. Próxima pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, Tiana, sobre a questão do Tratado de Direitos Humanos sobre obrigações das empresas. Tem havido um esvaziamento do processo. Como é que vocês, do IMAB e da Via Campesina, vêm entendendo o processo? E o que vocês acham que deveria ser feito no sentido de fortalecer o processo ou de encontrar um processo, talvez uma iniciativa alternativa que pudesse reafirmar os direitos dos camponeses frente a esse processo de cada vez mais direitos dos empresários, né? Eu acho que é interessante o que você falou, né? Eu gostaria de complementar uma coisa, porque uma coisa que fica muito clara é que os direitos dos empresários limitam os direitos do Estado em fazer políticas públicas também. Não é só o fato do Estado não ter pernas para intervir, mas é o que o Estado não pode fazer políticas públicas, porque na hora que ele faz políticas públicas, ele incorre em violações dos tratados internacionais de comércio, sejam bilaterais ou multilaterais. E aí os Estados são levados às comissões de arbitragem e acabam pagando multas sem o Congresso ser chamado ou sem a Justiça Nacional ser chamada. Quer dizer, então, existe um instrumento que é um instrumento calado, silencioso, que impede os Estados de estarem fazendo política pública, na realidade. Então, é muito mais grave do que somente o que já acontece, quer dizer, que o não ter direito, né? Na realidade, não é só não ter direito, eles estão fazendo isso na prática. Muitos países estão tendo que calar suas políticas públicas para não ser multados internacionalmente por esse tipo de mecanismo. Como é que você vê, qual seria a alternativa que vocês estão enxergando nesse momento? Primeiro, então, sobre o tratado, o que a gente vê é que o cenário dos países mudou muito, né, no último período. A gente conseguiu ter uma declaração de direitos dos camponeses, conseguiu abrir um processo de negociação de tratado, porque a gente teve governos mais progressistas, mais ousados, né, a enfrentar uma lógica mundial. Mas nos últimos anos a gente está com uma onda muito grande, fascista e, enfim, de governos mais autoritários, um aprofundamento do neoliberalismo. Isso refletiu nos países
e na condução das propostas dentro do tratado, né? Então, a liderança que era do Equador, o Equador é um país que mudou completamente nos últimos 3 anos, né? Com a troca de presidência, que foi a troca de comando, a troca de perfil completo na análise de direitos humanos. E a gente mede isso por vários fatores, né? O que foi a crise do Equador do final do ano. Então, para nós, mudou o cenário de países, que é um cenário ruim. Não são países progressistas e não são países que estão a fim de resolver essa grande contradição. São países que estão a fim de começar a fazer mais acordos de livre comércio. Então, a gente também está discutindo mais acordos de livre comércio. Então, para nós do MAB, meio que a gente não tem qual país contar e qual país liderar que represente esses anseios nesse momento. Então, a gente está mais numa política de não deixar o processo do tratado morrer, para que essa discussão não saia das Nações Unidas, mas como é que a gente tenta postergar essa discussão, né, criar entraves, a China criou grandes entraves na última reunião, para que essa discussão se estenda por mais tempo, até talvez a gente tenha uma correlação melhor de países. E aí o que muda isso é a capacidade da gente de eleger melhores governos, né? A capacidade do povo de se organizar e conseguir eleger um governo que represente mais seus interesses. E eu acho que isso fica muito claro, por exemplo, na Argentina agora, que trocou o governo Macri e mudou completamente a postura de enfrentamento do país com relação à crise do coronavírus. A Argentina é o único país que está sendo ousado de taxar as grandes fortunas, ao invés de tirar direitos do povo nessa crise do coronavírus. Assim. Então, para a gente, o cenário do tratado é um pouco esse. O tratado agora seria muito ruim, porque seria um tratado muito rebaixado com a conjuntura dos países. E é bem isso que você falou, né? Se a gente olhar aí, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, eles estão aí tentando estimular a volta do problema da dívida pública na América Latina, né? Então, propondo que os estados façam grandes endividamentos públicos que amarram muito a construção de novas políticas públicas. Se a gente vê a crise da Espanha nos últimos tempos, né? O próprio Brasil, é porque a gente está assumindo a crise dos bancos e tirando dinheiro para subsidiar bancos e retirar dinheiro de políticas públicas. E eu acho que é exatamente o que o governo brasileiro que o Paulo Guedes está querendo fazer, né? Quando faz um decreto que apoia o corte de pelo menos 50% dos trabalhadores, é para salvar os empresários, ao invés de investir na construção de políticas públicas. E mesmo as políticas públicas que o Estado assumiu, ele não se propôs a onerar os grandes. Falo para vocês, por exemplo, dessa medida da isenção da tarifa de energia, para quem acessa a tarifa social de energia, isenção de 100% para abril, maio e junho, que o governo propôs, o governo vai redistribuir esses valores na conta dos outros consumidores. Então, nós, por exemplo, que não acessamos a tarifa de energia, vamos ter redistribuído esse valor, porque o que não pode é a distribuidora pagar esse preço, né? Então, é uma lógica enraizada. E aí o enfrentamento não tem outro, né? O enfrentamento político por uma outra concepção de um Estado, né? Um Estado mais garantista, um Estado que esteja a serviço do povo. Eu acho que mais do que nunca a gente volta a colocar dilemas de outros períodos de crise, né? Da crise pós-29, ou como da crise da Segunda Guerra Mundial, que é Estados garantidores de direitos sociais. E isso vai ser fundamental nos próximos períodos do Brasil, porque a crise do coronavírus tende a se estender e aí a gente vai pagar com muitas vidas brasileiras, com volta do mapa da fome grandiosamente, né? Porque 40% dos brasileiros não tem reserva emergencial e não sobrevive sem trabalhar, sem receber dia a dia, né? Então, todos na informalidade, a maioria mulheres. Acho que tem uma pergunta aqui no chat, né? Eu respondo ela? Tem duas, eu acho. Deixa eu ver aqui. Sobre essa questão da né, e a volta do problema da nutrição. A gente tem um grande problema que foi ter retirado as boas políticas públicas que a gente tinha no país, assim.
o próprio fechamento do Conceia, né, que o governo fez, inviabiliza muito o próprio processo de fiscalização do andamento de políticas públicas. A única forma de pressionar os governos é uma forte organização popular, né? E trabalhar muito aí nesse momento a conscientização do povo sobre os limites dessa estrutura, né? Porque o grande problema que a gente vive hoje no Brasil é que o povo votou no Bolsonaro, né? O povo votou e ele tem muitos eleitores convictos, né? E a dificuldade de dialogar com esse público, né? Porque é um debate que não é racional, né? Então, como é que você segue? Só que como é que a gente faz na crise do coronavírus para poder dialogar com o povo, para poder organizar processos mais massivos de luta política, né? Acho que tem sido muito difícil. Agora, eu acho que a gente tem experiências interessantes na região, que foi o processo do Equador, que foi o processo do Chile, que continua em conflito, né? Que demonstra uma população que falou, não dá mais esse sistema, não aguento mais esse sistema, né? Então, organizar revoltas populares. Eu acho que essa é a única forma, assim, e tendo em conta, né, que a gente está aí num golpe branco no Brasil, né, na entrada do Braga Neto para a Secretaria de Governo e os militares no poder. Já estavam no poder, né, mas consolida um novo grupo militar. Então, é muito difícil saber o que você influencia um poder tão autoritário como esse, assim. É um momento que, sinceramente, não temos também muitas respostas no MAB. Essa crise do coronavírus pegou a gente também de surpresa, né? Porque ninguém se preparou para como é que se organiza num momento como esse. Estamos tentando entender o que virá, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito importante na alimentação, nesse debate da soberania alimentar, é a relação que tem com a própria propagação do vírus com as cadeias alimentares que vinham sendo construídas, né? Toda essa discussão que estão fazendo dos animais exóticos, né, que eram consumidos na China, e como a cadeia global de alimentos está rapidamente conectada, né, como propaga também esse vírus pela integração dessas formas que a gente tem. Acho que é legal a gente trazer se tem um momento que está oportuno para a gente discutir a crise alimentar que a gente sempre vivia, é agora, que as pessoas vão viver crise alimentar. Aqui, por exemplo, em várias capitais está faltando gás de cozinha, já não tem vários produtos em alguns mercados, né? Mostra o quão absurdo é o nosso sistema de distribuição, né? Acho que é um pouco isso. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Eu acho que essa questão... Eu acho que por um tempo o Acosta ele fala muito isso, é um autor muito interessante dessa discussão dos direitos da natureza. Ele fala que o grande lema que a gente viveu, talvez, no último século foi o desenvolvimento. A gente desenvolvimento. E aí a gente vai adjetivando o nosso desenvolvimento para ele parecer melhor. Então, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento com equidade, etnodesenvolvimento, a gente vai criando essas categorias de desenvolvimento. Mas elas não respondem à problemática do avanço desse modelo capitalista sobre a vida, né? Não responde à problemática de que sim, a Terra tem recursos finitos e ela é limitada. Então, a gente precisa pensar em alternativas ao desenvolvimento, né? Uma delas, por exemplo, é a proposta do bem viver como modelo político, né? Que o próprio Acosta traz, né? Enfim, acho que a gente tem que propor soluções a essa ideia de desenvolvimento. Alguns autores são até mais radicais. O Escobar fala que não vamos usar mais essa ideia de desenvolvimento. Eu acho que nos cursos de nutrição a gente precisa falar sobre problemáticas reais da nutrição, né? Qual é o problema da nutrição com as comunidades quilombolas? Qual é o problema da nutrição com as comunidades indígenas? Eu acho que sempre ajuda muito ter vivência, né? No MAB a gente fala que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, se as pessoas não conhecem a realidade do país, elas também não conseguem se sensibilizar com essa realidade. Eu acho que é isso, a convivência com essas lutas populares, com esses movimentos, ajuda também a repensar. A pergunta aqui do Alex,
Qual um bom referencial teórico para tratar do direito à alimentação adequada? Eu não sou muito expert no direito humano à alimentação adequada, eu te indicaria o Flávio Valente para te ajudar mais aí, que deve ter um arcabouço muito maior. Eu sempre uso muitos trabalhos da FIAM mesmo, né, nessa área, os trabalhos do Flávio, mas acho que o Flávio pode ajudar mais nessa pergunta. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você, uma provocação. Nos últimos tempos, tem ficado muito claro que o marco de direitos humanos ele tem dificuldades no momento que um Estado é tão fraco e que o Estado cumpre o seu papel de garantir os direitos. Porque, na realidade, se você for ver a teoria dos direitos humanos, os direitos humanos são direitos conquistados pelo povo, mas, na realidade, quem deveria garantir é o Estado, ou seja, o governo, né, cumprindo o seu papel de gerente do Estado, deveria ter a capacidade de reagir e corrigir eventuais distorções que aconteçam no sentido de violações de direito humano. Sejam direitos humanos violados por falta de ação do Estado, seja por excesso de ação do Estado, como o caso de desapropriação de terras, por exemplo, né, que o próprio Estado viola o direito, como no sentido de proteger o direito de populações contra terceiros, no caso a Vale, por exemplo, ou outras empresas. Né? Mas o Estado está carcomido pela sua falta de representatividade interna. Ou seja, a democracia burguesa está falida no sentido de como representação. Né? Você falou muito bem que o próprio judiciário é um judiciário que não é independente, né? Um judiciário que tem amarras, que representa os interesses da elite, que na medida em que a grande parte dos próprios juízes são da elite, né? E tem compromissos com a elite, ele não é neutro, né? De uma certa forma. Então, o que acontece, a provocação que eu queria fazer contigo é o seguinte: os direitos são conquistados pelo povo. Na realidade, o que o Estado faz, ou que a elite faz, é reconhecer os direitos. Num processo de negociação onde eles querem o poder, então, para querer o poder, eles dizem, tá bom, nós reconhecemos o direito de vocês, nós vamos garantir o direito de vocês, mas nós vamos governar fazendo isso, garantindo o direito de vocês. Só que, na prática, eles não têm garantido nada. Ultimamente, eu tenho discutido muito a questão da exigibilidade direta. Ou seja, das classes populares, dos movimentos sociais, passarem a exigir diretamente dos administradores mais próximos o cumprimento dos direitos, entende? Através de pressão social mesmo, né? Quer dizer, não é uma coisa muito diferente do que se faz, mas é um uso mais direto do instrumental de direitos humanos para forçar as autoridades locais, ou estaduais, ou federais, a terem que lidar com o direito na prática, entende? Talvez começando do mais local, porque no local a relação com as autoridades locais é mais fácil, é mais direta. Então, o que você acha dessa possibilidade de a gente se organizar mais diretamente como movimentos, articuladamente, né, movimentos sociais, as classes, as populações tradicionais, por exemplo, e exigir que a lei seja cumprida, né? Na medida que seria uma coisa mais direta. Eu acho que tem um componente do que o Geraldo de Azevedo chama de direitos achados na rua, né? Quer dizer, você exigir o direito na base da pressão social mesmo. O que você acha dessa possibilidade? Não como uma panaceia, mas como um caminho para, inclusive, forçar a população a ter um papel mais proativo também. Não só os movimentos sociais que têm um papel proativo, mas que outros setores da sociedade comecem a se mobilizar junto com movimentos sociais para garantir, por exemplo, o abastecimento alimentar na população. Compras diretas, por exemplo, PAA, poderia ser uma coisa muito séria feita, que se as populações urbanas forçassem os governos a fazer a compra direta. Na Bahia, por exemplo, o governo do Rui Costa, ao invés de fazer isso,
ele está fazendo compra, vale ticket para comprar no supermercado. O governo de Pernambuco não. O governo de Pernambuco está comprando diretamente dos pequenos produtores para substituir, para dar as cestas básicas, entende? Para os outros. Quer dizer, então, tentar forçar os governos estaduais a fazerem esse tipo de coisa. O que vocês achariam de uma coisa dessas? A partir para atividades mais concretas, baseadas em direitos humanos, ao invés de fazer um discurso de direitos vago. Eu acho que é fundamental, assim, na verdade a gente está num processo de repensar o Estado, a gente está numa disputa em que o Estado está se recolocando para outros fins, né, do que não aquilo que a gente entende que é um Estado democrático de direito, tudo bem. Porque o Estado que a gente tem no Brasil, ele nunca foi democrático nem de direito, né. E eu acho que essa ideia que você chama de exigibilidade direta é fundamental. E aí, honestamente, no MAB a gente tem pensado dois caminhos, assim. Na atual conjuntura, com um governo tão fascista, tão autoritário, achar que alguma política pública vai sair do governo federal é muito ilusório, né? É muito ilusório achar que o Congresso a gente vai conseguir algum ganho concreto. E é complicado, porque quando você é movimento social, como a gente precisa ter ganho concreto. Eu tenho 300 famílias aqui no Espírito Santo que passarão fome nos próximos dias. Eu preciso resolver esse problema agora. Eu preciso de cesta básica, eu preciso de alimento para essas pessoas. É muito concreto o que a gente vive, né? Não dá para ficar só no discurso abstrato, né? Infelizmente, a gente tem que fazer, inclusive, às vezes, escolhas difíceis, porque quem tem fome tem pressa, né? E quem precisa de direitos tem muita pressa. Então, não adianta acreditar nessa ilusão. Eu também acho que os governos dos estados também é muito difícil. Tem um ou outro aí governo mais progressista, mas com muitas contradições também, como você colocou. Agora, nos municípios, né, que é um nível do ente federativo bastante ignorado no Brasil, você tem mais poder, porque a população local organizada ela tem mais poder para eleger um vereador ou para eleger um prefeito, né? E a gente pode construir muitas gamas de políticas públicas. Boa parte das políticas sociais, elas partem da execução municipal, né? Todo o acesso de Bolsa Família, CRAS, né? Então, muita coisa poderia passar pela prefeitura, da própria compra direta, do incentivo às feiras, né? Muita política pública pode vir da prefeitura. Eu acho que esse é um bom caminho, assim, é um caminho onde a gente tem uma correlação de forças ainda um pouco mais favorável para fazer uma disputa. Eu acho que esse é um campo, né? O outro campo que eu acho que a gente tem que trabalhar e desenvolver nas atuais conjunturas que a gente está na América Latina é o campo da dinâmica das autonomias mesmo, né? Que aí é bastante defendida pelos zapatistas, entre outros, que é construção própria, né? Então, tentar constituir, por exemplo, muitos movimentos da Via têm as dinâmicas das cestas, né? De venda da cesta pronta, cestas de produtos da reforma agrária, cestas do MPA, né, da agricultura familiar. Aqui, por exemplo, todo o centro de Vitória, a gente está sendo abastecido pelo movimento de pequenos agricultores, que trazem para a gente alimentos orgânicos na nossa casa, para a gente não ter que sair frequentar, né? Então, a gente está dando dinheiro para o MPA, que está trazendo para a gente o alimento de qualidade que a gente quer. Investir nesse tipo de redes, né, de produção coletiva, de mercado de consumo, inclusive no ponto de vista da energia também, né? Desenvolver formas também autônomas para isso. Eu acho que é a grande saída pensando na sobrevivência, né, da gente nesses períodos de crise com esses governos. E construindo, né, essa força própria para tentar mudar essas relações. Eu acho que um grande exemplo é a Argentina, né, porque eles sofreram tanto com o Macri e não teve chance, não teve vez, eles trocaram o governo, né, ainda que a gente saiba que é um governo cheio de contradições. Fizeram aqui, mas eu acho que esse é o caminho mesmo, Flávio. Gostei até dessa nomenclatura da exigibilidade de direitos, assim, fazer dessa coisa do direito uma coisa concreta, inclusive com muito exemplo pedagógico. Você faz, você prova ser possível também de ser feito. Sobre essa questão do SUS, da PEC dos gastos, né? É isso, na verdade a gente vem uma crise do coronavírus com uma PEC do teto dos gastos que matou a gente, né? Então, a boa parte da falta dos leitos, da estrutura do SUS está relacionado à aprovação dessa PEC, né? Os desinvestimentos na saúde pública. E o que a gente tem visto aí é que
estamos com os dados completamente subestimados de profissionais, né? Não sei se vocês têm contato com gente que está trabalhando na saúde, mas os relatos já são bem complicados, né? Da falta de investimento do SUS e do problema que isso vai gerar. E uma coisa que a gente pensa muito no MAB, o MAB é um movimento camponês, né? Que tem trabalho urbano, mas a sua origem é camponesa. É que é muito difícil você pensar mecanismos de abastecimento das regiões periféricas no Brasil urbanas, né? Como é que abastece uma cidade como São Paulo, de 12 milhões de habitantes, com produção de alimento, na forma como a gente estrutura os sistemas de abastecimento hoje, né? É um grande problema, é um grande desafio, porque a gente não investiu, né? E a gente tirou grandes políticas públicas que a gente tinha, né? Seja o PAA, a compra da merenda escolar. A gente tirou várias políticas de investimento dos pequenos agricultores nos últimos tempos, tiramos subsídio rural, estamos inviabilizando muito essa produção que de fato alimenta o Brasil. Acho que a Luísa quer fazer uma pergunta também. Adiante, Luísa. Eu quero, bem específico aqui, falando do cenário de Noronha, porque é bem assustador, né? Há muitos e muitos anos atrás havia aqui muitas pessoas trabalhavam no campo e da pesca, né, que foram trazidas para cá quando era presídio político, e essa parte de trazer suprimentos para a ilha era feita pelo governo, os navios da Marinha, as fragatas, né? Hoje em dia, o que está acontecendo? A gente não tem mais o turismo. O empresário que tem o barco, ele não tem mais o investimento de trazer para todos os outros empreendimentos, né? Então ele está trazendo menos, com menor frequência, o abastecimento de alimentos está sendo muito menor, e a gente já está numa crise alimentar evidente. Ontem eu passei 6 horas na fila do mercado, esperando o barco carregar o mercado, então assim, tá bem complicada a situação aqui. Tirando que os valores são altíssimos e a população já está ficando sem renda, porque a população vive exclusivamente do turismo, a gente não tem mais. Então, a gente paga aqui um melão, na média de R$ 23, sabe? Para a gente ter acesso ao alimento aqui, já sempre foi caro, só que hoje a gente já não tem mais a renda. Muitos estão vivendo de R$ 600, alguns de ajuda e outros, uma grande parte, está sem emprego. Então, eu queria saber onde e como a gente acessa esse direito do Estado, né, para que a gente seja assistido pelo governo durante essa crise do Covid dentro da lei. Para onde a gente, né, começa, para a gente chegar a um diálogo de como, porque acho que não vale para a gente ficar dependendo dos barcos dos empresários. Como que o governo vai trazer o alimento para cá, suprir essa comunidade hoje? Eu não conheço muito a realidade de Fernando de Noronha, né? Eu nunca tive, assim. Mas tem que tentar acessar via o Estado, né? Pertence a Pernambuco, né? Eu acho que até um Estado que tem um governo que tenha uma certa... Pode dizer que tem uma certa abertura, assim. Também tem muitas redes muito organizadas, né? Em Pernambuco tem a Frente Brasil Popular, por exemplo, que está organizando a distribuição de alimentos no centro, né, de moradias, enfim, porque o governo deveria estar garantindo algum tipo de fornecimento de mantimentos para garantir a população lá, ainda mais porque tem muita gente que é funcionário público também lá, né, imagino, no trabalho com a Marinha, a própria Marinha, né, poderia estar garantindo... Oi. Oi. A própria Marinha podia estar garantindo o abastecimento mínimo de alimentos, né? Porque, ou inclusive poderia ter, inclusive, algum decreto do governador ou algum projeto de lei que proibisse o aumento dos preços, né? Alguns estados no Brasil fizeram esse decreto, eu posso até compartilhar depois, alguns estados proibiram um aumento exorbitante de algumas categorias, assim, de produtos essenciais, que estava gerando isso, né? Álcool gel, entre outros produtos, estavam tendo uma grande cobrança. Mas eu acho que o fundamental é pensar, a gente precisa nos repensar como sociedade, pensar formas de sair dessa dependência econômica, né?
É o que a gente sempre discute com os atingidos aqui. As cidades aqui são muitas, né? Não tanto no Espírito Santo, mas em Minas. Elas são completamente dependentes da existência da mineração. Quando a mineração acabar, as cidades vão acabar, porque boa parte dos recursos da prefeitura vem da mineração, boa parte dos trabalhadores é da mineração. Então a gente precisa construir de fato soberania, assim, muito concretamente, né? Construir produção alimentar própria, construir sistema de abastecimento próprio, para sair dessas dependências econômicas, porque esse é o grande problema. Hoje a gente está chegando numa concentração da cadeia produtiva de dependência da distribuição de sementes por grandes transnacionais, Monsanto, Bayer, entre outras, que cada vez estão fazendo fusões diferentes, e elas controlam a distribuição alimentar no mundo, né? Olha o grau de vulnerabilidade que a gente se expôs a esse mundo, né? Então, acho que tem que retomar bastante essas práticas alternativas. Tem uma dúvida aqui, Mabi, é isso? É movimento dos atingidos e das atingidas por barragem. Isso. Não sei se tem mais alguma pergunta. Luísa, eu queria propor para vocês o seguinte, né? Fernando Noronha, se vocês podem fazer um abaixo-assinado, encaminhar para o Ministério Público do Estado, aí que está no MP, e através dele tentar fazer uma pressão junto ao governo estadual. Nós podemos tentar apoiar vocês daqui. Meu filho mora em Noronha também, e nós podíamos tentar fazer uma ponte aí, para ver se a gente faz um trabalho juntos no sentido de fortalecer um pedido diretamente ao secretário de Abastecimento, ao secretário de Desenvolvimento Sustentável, inclusive porque eu sei que eles estão querendo fazer alguma ação aí na ilha. Depois você pode entrar em contato comigo para a gente fazer esse contato. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Professor, referencial teórico, professor. Não entendi. Acho que ele quer os referenciais teóricos da alimentação adequada, Flávio. Ele perguntou lá em cima, eu não tenho muitos do direito humano à alimentação adequada. Sim, por que vocês não entram em contato diretamente com a gente? A gente envia para vocês o material. Entre em contato diretamente com o e-mail da gente. Do Centro de Ciência e Tecnologia para a Soberania e Segurança Alimentar. Tá? Mais alguma pergunta? Se não tem, eu gostaria de agradecer muito a presença da Tiana. E eu sei que ela pode se colocar à disposição também para responder perguntas adicionais, se for necessário. Só vocês encaminharem para nós, a gente pode entrar em contato com ela e ver o que a gente podia fazer. Um abraço para todos, boa tarde, e espero que tudo melhore nessa situação que nós estamos vivendo. Um abraço para todos e todas. Um abraço, gente. Muito obrigada. Prazer aí. Estou à disposição.
Pode deixar seu recado. A sessão será tarifada após o sinal. Oi, aqui é Flávio. Desculpa o que aconteceu, mas é que eu estava no meio de uma ligação telefônica. Só consegui me livrar agora. Onde é que você está?
Oi, gente, vocês ainda estão aí? Desculpa, professor, que eu estava copiando o link. Eu vou sair aqui, tá? Desculpa. Ah, tá legal, não, só estou querendo saber. Eu não quero fechar com ninguém online, né?